Iniciamos essa semana rumo à nossa libertação. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, esse nosso encontro semanal que propõe que a gente consiga despertar a nossa consciência. Esse é o nosso grande objetivo, é isso que anima a gente nos estudos que a gente faz, na prática que a gente tem. Afinal de contas, muitas são as vezes que a gente conversa aqui que o nosso maior tesouro é a nossa consciência. Então, estamos em busca desse nosso tesouro, estamos aqui nos esforçando muito, trabalhando com afinco, afinal de contas, estamos no mês de Capricórnio, para realizar esse nosso despertar. E essa semana a gente tem uma mudança, né, no posicionamento do Sol desde domingo. Se você estiver comigo aqui em Práticas que Despertam na terça-feira à noite, no domingo o Sol ingressou em Aquário. A gente na Cabala tem o calendário lunar, então a gente celebra as luas novas. Então a partir da semana que vem, o nosso encontro vai abordar a energia aquariana, porque a gente vai celebrar a lua nova. Aliás, espero você aqui para celebrar a lua nova comigo a semana que vem. Mas nesse domingo passado, dia 19, o Sol ingressou no signo de Aquário. E hoje, exatamente hoje, ele está fazendo uma conjunção com Plutão. Hoje a conjunção é exata, né? A gente já vem sentindo esse aspecto, esse movimento já desde a semana passada, talvez quinta, sexta-feira, e isso tudo traz para gente um símbolo muito grande de liberdade, porque Aquário é o signo que busca essa liberdade, busca a fraternidade, a coletividade. Então, a gente que gosta demais de associar esses conhecimentos, olha só que legal, a gente teve esse ingresso do Sol em Aquário no domingo. Semana que vem a gente vai celebrar a lua nova de Aquário e o nosso estudo da porção da semana fala exatamente sobre essa libertação ou o caminho para nossa liberdade. A gente está estudando essa semana a porção de Vaierá. Essa porção a gente já começa a entrar em contato com as pragas do Egito. A gente tem nessa porção as 7 primeiras pragas do Egito. Então a gente está a caminho da nossa liberdade. E como as coincidências não existem para quem procura, nós também tivemos esse momento tão importante no nosso mundo, que foi esse cessar-fogo, que até esse presente momento continua sendo respeitado, e a troca dos reféns, a libertação das pessoas que estão presas, que estavam presas, e acreditamos que essa negociação ainda vai seguir. No próximo dia 25 ainda tem mais uma previsão de libertação de pessoas. Então, mais uma vez, estamos aqui a caminho da nossa liberdade. Então, com essa chegada do Sol em Aquário e com esse aspecto, né, essa conjunção de Plutão com o Sol, especialmente hoje, né, fazendo esse movimento exato hoje, no dia 21, a gente tem aqui já um vislumbre da era de Aquário, o quanto que a gente vai conseguir se libertar de antigos padrões, o quanto que a gente vai conseguir transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. E isso é importante a gente prestar bastante atenção, porque esse aspecto, esse movimento, esse momento, ele é um pouco tenso, porque pode trazer muitas crises, porque a gente justamente tem que fazer revisões, tem que abrir mão, então a gente tem que pôr na balança, né? O que é que presta, o que é que não presta. Um lado tem que ceder, o outro lado tem que ceder. Isso pode trazer uma certa discussão, pode ter um clima um pouco tenso essa semana no ar. Então é bom a gente estar preparado para isso e a gente lembrar
E todo esse movimento, né, das pragas do Egito, todo esse movimento que a gente está vivendo atualmente, ele tem um sentido que é a transformação, tanto do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas ações, dos padrões energéticos das pessoas, da forma como a gente conhece o mundo. E tudo isso é muito assustador. Se a gente for pensar na porção da semana, né, todos os que lá naquela época vivenciaram as pragas do Egito, sempre é bom lembrar que isso tudo é literal. A gente está falando sobre um aprendizado, sobre uma história onde a gente deve interpretar, a gente tem que encontrar a moral da história. E se você já estuda Cabala há algum tempo, se você já acompanha práticas que despertam também, você sabe que o faraó, ele representa o nosso ego, aquele lado de nós que nos desvia, que quer nos desviar. E toda vez que a gente vai se libertar das armadilhas do ego, algo acontece para que esse movimento não tome força. Então, é essa questão de, o faraó fala que tudo bem, depois ele endurece seu coração e volta atrás na sua palavra. E isso tudo gera muito medo, muita insegurança. E uma das grandes lições que essa porção traz para a gente é a gente lembrar o tempo todo que a gente não está sozinho, que o Eterno está sempre conosco, que o Criador está sempre conosco, que a luz está sempre presente. Então é muito bom a gente entrar essa semana nessa consciência do caminho da libertação. A gente já vai começar a fazer aquele questionamento: o que me prende? Do que eu sou escravo? Né? Eu me tornei escravo de quê? Não é só de doce, refrigerante, remédio, drogas, não. É de pensamento, é de sentimento, é de comportamento. Toda essa história desse livro de Êxodo, lembrando que estamos no segundo livro, ela trata disso, dessa análise do nosso comportamento, tanto quanto a gente é líder, Moisés, de nós mesmos, né? Nós que assumimos a liderança dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, e o quanto que a gente é influenciado pelo ego e suas armadilhas, o faraó. Então, mostrando essa disputa e o quanto a gente tem medo em muitos momentos da vida da gente de fazer os movimentos, né? De trocar o certo pelo incerto, de abrir mão daquele conforto, daquele conhecido desconfortável, né? O quanto que a gente tem medo de assumir riscos, o quanto que a gente tem medo de deixar sentir os sentimentos verdadeiros. Então, tudo isso trazendo para a gente esse ensinamento que estamos aí a caminho da nossa libertação. Então, é um prato cheio, esse movimento do Sol entrando em Aquário, fazendo esse encontro, essa conjunção com Plutão, lembrando que Plutão em Aquário vai ficar aí por 20 anos. Então, isso traz para a gente tanto esse momento de cuidado, pode ter alguma crise, alguma discussão, mas também uma certa revelação do que é que a gente tem que fazer, qual é o melhor caminho para a gente seguir. Então, se a gente lembrar que a gente não está sozinho, que a gente sempre tem ajuda, ter certeza na luz, que não há nada além da luz do Criador. Todas essas frases que no fundo são palavras que apoiam o nosso sentimento, que ajudam a gente a manter firme o nosso pensamento, para aí sim a gente conseguir direcionar as nossas ações. E ainda por cima, a gente que sempre tem sorte, afinal de contas, o Eterno continua nos abençoando muito. Nós estamos nessa energia essa semana da lua minguante de Capricórnio. A partir desse dia 21 para 22, ela entra nessa fase minguante, ajudando a gente a encerrar os ciclos, a compreender o que foi que a gente viveu, a compreender as coisas que aconteceram, quais foram as atitudes que a gente teve perante o coletivo, o quanto que eu agora vou precisar me preocupar mais com os outros do que comigo. A gente, quando entra nessa energia aquariana, já dando um spoiler aqui da semana que vem,
A gente entra naquele momento menos eu, mais nós. Então, estamos todos sendo chamados para isso, para a gente pensar nessa coletividade, encarar o lado prático da vida sem dificuldade, e nisso, a gente que continua com muita sorte pode levar para o próximo mês os ensinamentos desse mês que estamos encerrando essa semana. Afinal de contas, estamos encerrando a energia de Capricórnio, e essa energia de Capricórnio, ela ajuda muito a gente a ver esse lado mais prático da vida, a encarar essa realidade com mais responsabilidade, com mais disciplina, né? Assumir o trabalho que a gente tem que fazer, o esforço que a gente tem que fazer para poder realizar, para poder conquistar. Estamos ao longo desse mês todinho entrando em contato com essa energia. Agora, nessa semana de encerramento, eu tenho certeza que cada um de nós aqui já consegue perceber com mais facilidade quando está sendo rígido demais, quando está sendo teimoso demais. Será que eu preciso ser tão desconfiado assim? Eu já entendi o quanto que é importante eu equilibrar o lado material com o lado espiritual, o lado mental com o lado emocional. Então, a gente teve muita oportunidade, sempre a gente tem chance de treinar esse padrão de energia. Então, é sempre legal a gente lembrar disso, né? Pensar dessa forma da astrologia, tanto a astrologia convencional quanto a astrologia cabalística. Cada mês que a gente vai seguindo, seja você que gosta da astrologia tradicional, então quando o Sol chegou em Capricórnio, somos todos capricornianos. Para você que segue a astrologia cabalística, quando a Lua nova de Capricórnio chegou, somos todos capricornianos. O importante é que todos nós, ao longo de cada mês, somos influenciados pela energia do signo vigente. Então, por isso que eu disse que ao longo desse mês todinho, todos nós, cada um de nós, tivemos e ainda temos a oportunidade de entrar em contato com essa energia e trabalhar isso na vida da gente, né? Qual lado da minha vida que eu não estou conseguindo realizar as coisas? Então, tá faltando aí a disciplina capricorniana, né? A responsabilidade que vem de seu regente Saturno. Então, a gente teve muita chance, e eu acredito que sim, muitas oportunidades de poder perceber, né, no nosso dia a dia, o quanto que a gente estava se comportando de uma forma muito rígida, muito teimosa, ou não. Quando a gente já estava encarando as coisas como elas são e sem ser frio, a gente conseguiu explanar o nosso ponto de vista, falar sobre as nossas realizações e, acima de tudo, realizar todos os nossos desejos ou os principais desejos, ainda mais que estamos aqui no comecinho do ano e isso é muito bom para a gente já seguir o ano todinho. Afinal de contas, também temos ainda pontinhos de correção, os pontos de correção para Capricórnio, ampliar a visão é um desses pontos de correção. Então, a gente conseguiu sim ver um pouco mais o outro lado, isso ajudou a gente e continua ajudando a sermos menos rígidos, também confiar mais nas pessoas, usar mais o nosso sentimento e menos a lógica, né? Porque, de acordo com a lógica, o que tinha que acontecer era isso, isso e aquilo. E não aconteceu dessa maneira, porque não é só o pensamento, não é só o raciocínio, né? Tem também o sentimento para a gente poder pautar as nossas ações. Sempre essa combinação, as três formas da gente manifestar a energia aqui em Malkuth, no reino, aqui na Terra. Pensando, sentindo e agindo, e quando a gente equaliza pensamento e sentimento, a gente melhora as nossas ações, a gente consegue trazer para a matéria, materializar aquilo que a gente quer. Também aprendemos ao longo do mês todinho a importância de compartilhar, né? Não só essa questão financeira, na questão do dinheiro, quanto que é importante eu doar o dinheiro, mas eu não ser escravo do dinheiro, olha aí, puxando um pouquinho do gancho da porção da semana, você é escravo do dinheiro? Como você usa o dinheiro? Qual é o valor que você dá para esse dinheiro? Então, é uma oportunidade da gente fazer essa reflexão ainda nesse encerramento do mês de Capricórnio, muito interessante.
E também lembrar da questão da espiritualidade, né? Que Capricórnio tem um quê de pessimista, tem um quezinho de pessimista. Vou brincar aqui com os capricornianos, o oposto complementar de Capricórnio é Câncer. Então vira aquele drama, aquele sofrimento em alguns momentos. Mas não, a gente sabe que a vida é feita de ciclos e que nem tudo é tão ruim, assim como nem tudo é tão bom. Então a gente aprender que quanto mais a gente confia na luz, a gente não se sente só. A gente sabe que tem alguém junto com a gente, alguém apoiando a gente, não só alguém, às vezes são vários alguéns, né? Então, isso é tudo importante para a gente trazer para nossa consciência, ainda mais nessa semana de encerramento da lua minguante, já nos preparando para a semana que vem, nessa lua nova de Aquário, e esse signo Aquário tá que tá com tudo, afinal de contas, estamos nos preparando para essa regência de Aquário. As letras do mês que podem ajudar a gente ainda mais nessa semana de encerramento são Ain, Beit. O hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda. A letrinha Ain, que criou o signo de Capricórnio, ajuda a gente a desenvolver uma percepção mais aguçada, a nossa própria visão interior. Quando a gente fala dos olhos, então essa questão de ampliar a nossa visão, a letrinha Ain ajuda a gente a conquistar essa atitude. Já a letrinha Beit, que criou Saturno, regente de Capricórnio, ajuda a gente a encontrar a sabedoria, ajuda a gente a conectar com esse lado da recompensa de Saturno, justamente que traz para a gente riqueza, abundância, sabedoria, não esse lado de falta, né, da restrição, da doença, daquilo que nos aprisiona. Então é importante a gente usar as letras do mês sempre para a gente conseguir conectar com a energia disponível de acordo com o nosso recipiente. Então, se a gente está precisando ampliar a nossa percepção, e essa semana também é bem legal a gente saber que vai ter um aspecto mais para o finalzinho da semana, lá para sábado, mas desde quinta a gente já começa a sentir isso também, que é um aspecto favorável de Mercúrio com Netuno, estimulando essa nossa percepção. Então é muito legal, se você precisa desenvolver a sua intuição, meditando nessas letrinhas, Ain, Beit, você consegue desenvolver melhor essa sua percepção, essa sua sabedoria, e se precisar de uma ajudinha extra, de quinta a sábado, até segunda-feira da semana que vem, tem mais oportunidade ainda de desenvolver essa percepção. Então, por favor, dê asas à sua intuição, principalmente no final dessa semana, a partir desses dias que comentei aqui. Vale muito a pena sim a gente estar ligadinho em tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente tem na seção Dicas Astrológicas, finalizando o nosso aprendizado do signo de Capricórnio. Capricórnio pertence ao elemento terra, a qualidade de Capricórnio é cardinal, o planeta regente Saturno, a palavra-chave realização, a energia positiva responsabilidade, a energia negativa rigidez, partes do corpo correspondentes, a gente já aprendeu, joelhos e ossos. Capricórnio combina com os outros signos de terra e os signos de água. A semana passada aprendemos que a pedra ônix ajuda a harmonizar a energia capricorniana, e a meta espiritual de Capricórnio para todos nós, ter perseverança e entender o nosso papel na sociedade. Olha que legal essa meta espiritual, bem nessa semana da busca da liberdade, da libertação, do início, né, da nossa jornada para nos libertar da escravidão no Egito, e essa meta espiritual da gente saber o nosso papel na sociedade. Então, como é sempre bom a gente lembrar, toda vez a gente tem o amparo do Criador, toda vez a gente tem o apoio da luz, por isso que é tão importante a gente injetar certeza, a gente aumentar essa nossa confiança, mas sempre com responsabilidade e nunca com ilusões. Por isso, encarar a realidade é uma das principais funções de Saturno na vida da gente, de Capricórnio na vida da gente, no mapa da gente,
a gente seguir no nosso caminho de uma forma muito mais harmônica e bem menos caótica, que é o que sempre a gente deseja. A nossa lição de casa para essa última semana capricorniana: permita mais fluidez em sua vida. Então, às vezes a gente é rígido demais, teimoso demais, controlador demais, né? Falta um pouco essa questão da rigidez, falta um pouco de flexibilidade. Então, a gente tem aí essa lição de casa de permitir mais fluidez na vida da gente. É sempre bom a gente deixar a vida fluir. Quando a gente deixa a vida fluir, a gente consegue aceitar as coisas e, acima de tudo, apreciar. Lembra a lição da semana passada, que era para a gente apreciar o que a gente tem? Então, a gente consegue, quando a gente permite a vida fluir, a gente consegue apreciar e, acima de tudo, ser grato por tudo que a gente tem, certo? Na seção avisos, como é de praxe, na semana que o Sol chega no signo, se você não viu lá no meu Instagram, tá aqui o Ho'oponopono de Aquário, para a gente já começar a entrar nessa energia aquariana. A gente tem o Ho'oponopono, a técnica havaiana, que ajuda a gente a equilibrar o nosso pensamento, sentimento e nossas ações, entrando em contato com as energias naturais, aquelas 4 palavrinhas mágicas: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Então, o Ho'oponopono de Aquário: sinto muito pela teimosia em alguns pontos de vista. Me perdoe por ser do contra em algumas brigas. Sou grato por gostar da minha criatividade. Te amo por querer me ajudar a melhorar a sociedade. Tão bonitinhos os Ho'oponoponos dos signos. Então tá aqui o Ho'oponopono de Aquário. E lembrando a todos nós que estamos rumo a essa era de Aquário, mas a partir da semana que vem a gente fala mais sobre isso, tá bom? Espero que todo mundo tenha uma excelente semana. Atenção aos climas tensos que vêm por aí durante essa semana. Presta atenção nas provocações, nas crises. Vão revelar para a gente onde a gente precisa transformar, onde a gente precisa aceitar, deixar fluir, para a gente seguir rumo à nossa liberdade. Estamos aí nesse momento maravilhoso de nossas vidas, rumo à nossa libertação, tá bom? Gratidão imensa pela sua presença aqui, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Gratidão imensa, imensa, e até a semana que vem na Lua Nova. Tchau!